Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente está em mais uma vez na quarentena, mais uma videoaula. Essa aula vai ser para os nonos anos. A gente vai falar sobre República hoje, vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil, tá? Me aguentem aí mais algumas semanas falando sobre o Brasil. Eu já vou explicar por que falar de Brasil mais uma vez, né? Todas as minhas videoaulas até agora foram sobre o Brasil, né? Guerra do Paraguai, fim da monarquia e agora fim do Império, né, no caso. E agora a gente vai falar mais uma vez um pouquinho mais sobre história do Brasil. Antes disso, eu queria só explicar para vocês. Eu sei que vocês devem estar achando estranho, né? Quem já está vendo esse vídeo assim que eu acabar de postar, nossa, mas não teve aula, não teve atividade de história essa semana, né? Porque agora está sendo alternado as matérias, né? Uma semana português, matemática, na outra história, não sei o quê. As minhas atividades, então, só vão vir na semana que vem, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 25 de março e minha atividade só vai vir no começo de junho, tá? Acho que dia 2, né? Bom, não sei. Então, por que eu tô gravando um vídeo a mais, né? É, porque na próxima semana eu vou dar duas resumos de videoaulas para vocês, tá? Eu vou fazer esse vídeo hoje, eu vou fazer um vídeo na sexta-feira, e daí quando vocês verem a atividade na segunda, sei lá como vocês costumam ter acesso a elas, vocês vão ver duas atividades, duas videoaulas para vocês fazerem resumo, tá? Então se alguém já tá hoje, 25, provavelmente eu vou postar hoje, se alguém já vê essa videoaula hoje no meu canal, eu vou postar o link no meu Instagram também. Já quiser ir fazendo mais um, pode ir fazendo já, tá? Se tiver um tempo a mais, tempo extra, e já quiser mandar ver, vai, né? Porque ela vai estar constando como uma atividade para a semana que vem. A outra videoaula eu só vou fazer ela na sexta-feira, tá bom? Então, mas quem já tiver acesso a essa hoje ou amanhã, não sei, né? Acabar vendo no meu Instagram, ou no YouTube mesmo, e já quiser fazer o resumo dela, pode fazer, tá? Já pode mandar ver, porque eu vou pedir o resumo dessa videoaula na minha atividade, que vai ser só a partir da semana que vem, né? Então, aí a segunda coisa, por que Brasil de novo? Seguinte, eu tô tentando ao máximo, né? Eu adiar os assuntos de história geral. Primeiro porque, para entrar em Primeira Guerra Mundial, pessoal, tem um assuntinho bem chato que eu prefiro falar ele pessoalmente, que é a formação de Alemanha e Itália. Até para fazer uma videoaula eu não consegui achar uma forma de explicar de maneira adequada esse assunto aí, tá? Não é um assunto necessariamente difícil, tá? Mas eu prefiro tentar mostrar para vocês com leitura de texto também, com uma observação, com uma lousa atrás de mim, porque isso vai ajudar bastante eu mostrar para vocês o que aconteceu na formação desses dois países. Sem falar sobre isso, não dá para falar sobre Primeira Guerra Mundial, tá? Então eu vou avançar o máximo sobre de Brasil que eu puder com vocês, até 1930 talvez, né? A República começa em 1879 e eu vou tentar ver o Getúlio Vargas, pelo menos até o início do Vargas com vocês aí nas nossas próximas videoaulas, sabe-se lá quanto tempo a gente vai ficar ainda, né? Eu imagino que pelo menos mais um mês a gente vai ter, então talvez umas 4 videoaulas a gente vai ter aí. E nas 4 videoaulas eu espero conseguir dar conta desses assuntos de 1889 a 1930 na história do Brasil. Tá? E aí, vamos supor que a gente volte em julho, tomara, né, o meio de julho, alguma coisa assim, tomara, né? Aí a gente já entra em assuntos de história geral. Primeira, bom, a gente vai fazer, obviamente, um grande apanhado, né? A gente vai, sim, fazer um resumo de tudo que foi visto antes, claro, tá? Tudo que foi passado nas videoaulas, coisas do tipo. E aí sim, mergulhar em assuntos de história geral. Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é a crise de 29, Guerra Fria, Revolução Russa, então tem muita coisa que a gente tem que dar conta quando a gente voltar. Tá? Eu sei que é chato, né? Eu sei que tem alguns assuntos que vocês esperavam, como Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente vai fazer o máximo para dar conta do,
do máximo de assuntos possível, tá, gente? O que der pra gente fazer, a gente faz, né? Mas não se preocupem, vamos seguindo aí, vamos ver o Brasil direitinho, vamos estudar e que vai ficar tudo certo, tá? Bom, que nem eu tava dizendo vou pegar o gancho da minha aula passada, tá? Que nem eu tava dizendo na aula passada, em 1889, então, o Brasil deixa de ser um império, uma monarquia, né? O Dom Pedro II é mandado embora do Brasil e começa-se a república. Primeiro presidente da história do Brasil, quem lembra da minha videoaula, quem está estudando, lembra que é o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, certo? Ele foi colocado no cargo em 1889. Por que eu falo colocado no cargo? Porque ele não foi eleito. Em 89, ai meu Deus, o presidente Marechal Deodoro, ele acaba se tornando presidente de forma indireta. E em 1891, 2 anos depois, aí sim ele é eleito para o cargo, tá? E aí ele se torna, de fato, o presidente eleito do Brasil. No começo, ele simplesmente foi indicado por ser líder do movimento republicano, por ser a pessoa mais adequada, de um cargo altíssimo no exército brasileiro, né? Um militar de altíssima patente nesse sentido, tá? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca acaba sendo escolhido por causa disso. Só que tanto esses 2 primeiros anos, de 89 a 91, quanto depois, né, vamos dizer, quando ele começa o governo dele em 91 para valer, como eleito mesmo, todos esses anos aí eles foram muito conturbados na história da República Brasileira e principalmente para o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele nunca foi, vamos dizer assim, ele nunca foi preparado para ser presidente do Brasil. Ele não era e nem foi um grande presidente da história do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Floriano, ai meu Deus, desculpa, o Deodoro da Fonseca, ele era um imperialista, né, gente? Se a gente já pegar por esse ponto, o Marechal ele não tinha nenhum objetivo de tirar o Dom Pedro II do Brasil. O Deodoro da Fonseca, ele era foi durante muito tempo aliado do Dom Pedro II. Só que ele foi convencido pelos republicanos a fazer esse movimento e aí pronto, né? Se tornou presidente do Brasil a partir daquele ponto, né? A partir daquele momento. Só que nem eu comentei, ele não tinha 6 sonhos de um presidente. Ele não tinha os objetivos de se tornar presidente qualquer dia. Ele foi alçado ao cargo sem preparação para o cargo que ele estaria exercendo a partir daquele ponto. E de fato vai ter problemas danados em seu governo. O Deodoro da Fonseca vai enfrentar uma inflação absurda no seu governo e uma crise chamada crise do encilhamento. O que foi a crise do encilhamento? No Brasil daquele período, pessoal, ele estava tentando diversificar os seus investimentos, estava tentando diversificar e trazer e influenciar a criação de novas empresas no Brasil. Então, o que começou a acontecer? Para ter insumos, né, para ter investimentos a essas empresas, o Brasil começou a imprimir cada vez mais papel moeda, dinheiro, né, moedas, notas, e emprestar esse dinheiro para empresários, para investidores que queriam abrir novas empresas no Brasil, que queriam, né, usar esse dinheiro para criar empregos, enfim, né, justo, certo? Porém, o brasileiro é danado, né? O brasileiro, se não existisse, deveria ser inventado. O que acabou acontecendo é que, de fato, esses empresários, ou né, não necessariamente empresários, eles acabaram pegando esse dinheiro, esse empréstimo que o governo fez, tá? Em papel moeda, em insumos, em vez de eles abrirem de fato a empresa e criarem os empregos como era o objetivo, o que acabou acontecendo é eles criaram um registro da empresa e não criaram a empresa. Né? É o que a gente vai conhecer como efeito de empresas fantasmas aparecendo no Brasil. As empresas têm um registro, têm um endereço, têm tudo, mas a empresa não existe. Não existe empresa. E, obviamente, isso vai acarretar numa crise danada do governo brasileiro naquele ponto. Uma inflação absurda, porque por que não se imprime mais papel moeda? Por que isso não é uma forma de se acabar com crise? Porque desvaloriza a moeda, certo?
o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tinha um ministro da economia naquele momento, muito inteligente, chamado Rui Barbosa, só que ele não deu conta da crise. Aliados à inflação e a coisa do tipo, uma série de setores do exército brasileiro estavam descontentes com o Marechal Deodoro da Fonseca naquele ponto e vão começar a se rebelar contra ele, de maneira que, olha que interessante, ele passa de 1889 a 1891 como presidente não eleito do Brasil, e aí em 1891 começaria o mandato dele de fato, né? Só que em 91 ele acaba renunciando ao cargo, ele acaba abandonando o cargo de presidente do Brasil por causa dessa série de manifestações, essa série de rebeldia de uma série de cidades brasileiras, algumas ainda fiéis ao Dom Pedro II, né? Ele só tinha ido embora do Brasil há poucos anos, né, gente? Então tinha gente ainda muito fiel ao Dom Pedro II e ao Império no Brasil naquele momento, tá? Então o Marechal Deodoro da Fonseca não resiste e acaba abandonando o barco, vai embora. Vai embora não, desculpa, não vai embora não. O Dom Pedro II foi embora, o Deodoro fica aqui mesmo. Só que ele vai embora do cargo, tá? Ele desiste, abre mão, renuncia e fala, isso aqui não é pra mim, e não era mesmo, não era a dele, certo? Ele era um grande militar, um marechal, né? O maior posto do exército brasileiro, mas para a presidência não servia, tá? Abandona o cargo, certo? Renuncia, ele morre, se não me engano, um ano depois, inclusive. Tem uma série de crises de saúde, enfim, uma série de problemas. Poderia estar até acarretado alguns anos, um ano antes, talvez, já teria começado a sentir os sintomas. Possivelmente por isso também deve ter levado ele a abandonar o cargo, né? Somada, claro, uma série de revoltas que começaram a aparecer contra ele. O seu vice assume, o Floriano Peixoto, né? Que eu tava confundindo agora há pouco, tava falando o nome dele sem querer. O Floriano Peixoto, então, assume o cargo e sim, esse vai ser conhecido como consolidador da República. O que é um consolidador? É o cara que faz a República funcionar. O Floriano ele consegue fazer o que o Marechal Deodoro da Fonseca não conseguiu, que era resistir às crises, resistir às tensões, resistir às revoltas, resistir à rebeldia de uma parte da população brasileira. O exemplo mais claro que eu gosto de dar quando eu falo sobre isso é da cidade de Desterro. A cidade de Desterro é uma cidade monárquica, extremamente orgulhosa de não ter admitido e não ter aceitado a República, certo? E tinha na cidade dois fortes, inclusive, que eram considerados, vamos dizer assim, como se fossem bases militares de pessoas que estavam descontentes com o governo republicano até aquele ponto. Mas olha que curioso, o Floriano Peixoto ele vai fazer uma provocação. Depois que ele consegue vencer essas revoltas, depois que ele consegue afastar dele qualquer tipo de possibilidade de golpe, de tirá-lo do cargo, coisas do tipo, ele muda o nome da cidade de Desterro. A cidade de Desterro, que era conhecida como uma cidade monárquica, uma cidade monarquista, que queria o Dom Pedro II, que não estava nem aí para a República, nem aí para o Floriano, que se revoltava e coisa assim. O Floriano Peixoto falou, é assim, então a partir de agora vocês não vão ser mais conhecidos como cidadãos da cidade de Desterro. Vocês a partir de agora vão ser conhecidos como cidadãos, desculpa, da cidade de Floriano. Ah, mas que cidade é essa? Cidade de Floriano existe? Existe, Florianópolis. Tá? A cidade de Florianópolis ela era chamada antes de Desterro, e era essa cidade que eu acabei de comentar para vocês, uma cidade monarquista, uma cidade que não admitia a república naquele momento. E Floriano foi lá e falou, beleza, então agora vocês não vão chamar mais de Desterro não, agora vai ser a cidade do Floriano. Mudou pro nome dele, certo? Então é esse tipo de pessoa que era Floriano Peixoto, cabra macho, né? Vamos dizer assim, um cara que conseguiu consolidar a república à força, na força da arma, a força da espada, a força do exército, a força dele, certo? Então a república só funcionou, eu diria assim, só deu certo porque o Floriano aparece naquele momento e coloca ordem nas revoltas, nas tensões que foram muitas, em grande parte, acarretadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, mas também porque muita gente ainda era fiel ao Dom Pedro II, era leal ao Império Brasileiro ainda, tá? Tudo bem. Esse período, então, o Floriano consegue derrubar os seus inimigos e completa o seu mandato até 1894.
tá? Esse período de governo aí, esses 5 primeiros anos de república, entre 1889, quando Deodoro da Fonseca tira o Dom Pedro II e se torna presidente, até o final do governo do Floriano Peixoto, é conhecido como República da Espada. Por que República da Espada? Porque os dois presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, eles eram do exército, tá? Então por isso República da Espada. Depois da República da Espada acabar, quando o Floriano Peixoto completa o seu mandato em 1894, aí sim a gente vai ter os civis no poder. As pessoas comuns, vamos dizer assim, tá? O primeiro presidente civil da história do Brasil é o Prudente de Moraes, o presidente Prudente, tá? Como vocês já devem ter ouvido falar da cidade, né? Presidente Prudente. Bom, o presidente Moraes, o começo da República do Brasil não foi bonita não, gente, tá? O presidente Prudente de Moraes, ele vai enfrentar uma série de crises em seu governo. Duas que eu já vou citar. O governo dele foi de 1894 a 1898. É claro que eu não vou falar de todos os presidentes um por um, e não, eu quero citar alguns deles. Só que os primeiros 4, o Deodoro, o Floriano, o Prudente e o Campos Salles, algumas pessoas já devem ter ouvido falar desse nome, eu vou falar mais pra frente sobre ele. Eles foram os primeiros ali, os que aparelharam e estruturaram a República do Brasil. Então, desses 4 primeiros eu vou falar sobre cada um deles e dos problemas que enfrentaram. Depois eu vou pincelar um ou outro, né? O Hermes da Fonseca, o Rodrigues Alves, o Arthur Bernardes, enfim, alguns ali que talvez são importantes serem citados e comentados um pouquinho, tá? Mas esses 4 primeiros eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Então, Prudente de Moraes, primeiro civil presidente do Brasil, de 1894 a 1898. 4 aninhos aí, muito sérios. O Prudente de Moraes ele vai sofrer uma série de problemas durante seu mandato. O primeiro deles é que quase acabam com ele. Ou seja, ele sofre um atentado de homicídio à sua vida e ele consegue sobreviver, né? Mas já é o primeiro ponto que mostra que o negócio não vai ser fácil para ele nos meses a seguir. E talvez o problema ainda mais grave, embora quase morrer já é um problema muito grave, é que ele teve que enfrentar uma guerra no interior da Bahia chamada Guerra de Canudos. Para quem está fazendo as coisas direitinho, semana por semana, vai lembrar que em uma das minhas semanas eu pedi o resumo de vocês do filme Guerra de Canudos. Quem não fez ainda, agora talvez seja a melhor oportunidade de se fazer isso, porque ouvindo eu falar sobre a situação, talvez seja mais fácil de assistir depois de eu citar um pouquinho, de falar sobre a história dessa guerra para vocês aí. Bom, então, quem não assistiu ao filme, o filme tá no YouTube, não tem motivo para ninguém não assistir, hein? Que tem acesso, claro. Agora seria a hora bacana de vocês assistirem que não viu ainda, tá? Então vou explicar um pouquinho sobre essa guerra. O que aconteceu e por que ela foi tão importante na história do Brasil. Canudos, gente, fica no interior da Bahia, tá? Era uma região extremamente afetada pela seca, pelo sertão, pelos problemas sociais, pelo abandono e coisas do tipo, né? Naquele lugar vai aparecer uma série de pessoas pedindo ajuda, de fato, para o governo republicano, recém-nascido, né, o governo da República Brasileira, para que se ajude, para que não se abandone aquele povo, para que faça alguma coisa, para que leve água, enfim, tá? Justo, certo? Só que o problema é que os primeiros anos da República, por terem sido extremamente acalorados, difíceis, né? Revolta, que nem eu falei para vocês, o Marechal Deodoro renunciando, aí o Floriano fazendo guerra, mudando o nome da cidade, não sei o quê, aí o outro que quase morre. De fato, a região do interior da Bahia e do sertão nordestino foi abandonado mesmo pelos governantes, tá? Como já vinha sendo abandonado há algum tempo. Nessa região vai aparecer um beato, né? Um senhor chamado Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro, naquele momento, ele vai começar a propagar mensagens contra o governo republicano brasileiro, tá? E nessas mensagens, a maior parte delas dizia que se o Dom Pedro II tivesse aqui, de novo, hein, o Dom Pedro II, a sombra do Dom Pedro II aí, causando problemas, entre aspas, né? Porque não era esse o principal problema, mas
voltando ao caso, o Antônio Conselheiro, esse beato da região, esse senhor da região do interior da Bahia, ele vai começar a propagar essas mensagens de que se o Dom Pedro II estivesse no Brasil, eles não seriam abandonados, a situação estaria melhor, que a República abandonou eles, que eles só estão passando fome por causa disso, que o paizinho, Dom Pedro II, ia dar conta de tudo isso e eles não sofreriam como estavam sofrendo naquele momento se o Dom Pedro II ainda estivesse no Brasil. Mas mais do que isso, o Antônio Conselheiro vai pregar mensagens de paz, de união, de companheirismo, de solidariedade, de um ajudar o outro, uma série de mensagens bem positivas para tentar fugir do problema da seca, do sertão, que é um problema tão sério que até hoje existe no Brasil, né? Não é um problema que o Brasil resolveu ainda, infelizmente. De fato, muita gente vai começar a ouvir esse beato, esse senhor religiosíssimo que era o Antônio Conselheiro e vão se juntar a ele, certo? E cada vez mais ele vai ter seguidores, né? Gente pobre, humildíssima, que não tinha praticamente nenhum de cair morto, e falar, eu não tenho pra onde ir, não sei o que fazer, eu vou seguir esse cara, ele tá falando coisas bacanas, vamos, né, se juntar, essa comunidade, vamos fazer acontecer alguma coisa aqui, né? Porque o governo tá nem aí mesmo, né? Então a gente vai tentar fazer alguma coisa entre a gente. É exatamente isso que vai acontecer, tá? É por isso que muita gente fala que é um movimento messiânico, né? O Antônio Conselheiro era, depois de um tempo, conhecido como o Salvador, né? O Messias da região, porque ele estava tentando ajudar o povo de qualquer jeito, certo? De escapar do problema da seca, do sertão, da falta de alimentos, da falta de água, que é ainda mais grave, e assim sucessivamente. O que eles vão fazer? Eles vão fundar um arraial, um sítio, uma fazenda no interior da cidade de Canudos, né? Que fica no interior da Bahia, né? Obviamente. E lá eles vão viver de comunidade, comunitariamente, certo? Todo mundo se ajudando, todo mundo plantando, todo mundo colhendo, todo mundo fazendo serviços. No seu ápice, Canudos, veja só, não estou falando de uma brincadeirinha, não. Teve mais de 25 mil habitantes, gente. Não é uma fazenda pequenininha. Não é um sítiozinho, né, que meia dúzia... Não, foi um sítio gigantesco, né? 25 mil pessoas moraram ali, todo mundo se ajudando, e o negócio tá dando prosperando, o negócio tá dando certo, certo? O que é muito importante deixar claro é que eles estão funcionando, estão conseguindo ganhar o combate contra o sertão, contra a seca e os problemas todos. Só que cada vez mais que prosperava Canudos, cada vez mais que Canudos dava certo, isso acabava sendo uma péssima propaganda para o governo brasileiro, certo? Para o governo republicano que tinha praticamente estava engatinhando ainda, né? Canudos apareceu na história do Brasil em 1896, mais ou menos, certo? Então a República Brasileira tinha 7 anos só de existência, né? E aí você imagina, né? Pô, dentro do interior da Bahia tem um cara falando que se o Dom Pedro tivesse lá, que se o Dom Pedro tivesse aqui, ele não deixaria eles passarem fome e que tá falando que a gente não manda nada lá, porque em Canudos, uma coisa que eles tinham orgulho, gente, e muito importante isso, eles falavam que ninguém ia entrar em Canudos. Parece até engraçado, né? Mas é de fato, eles falavam que em Canudos quem mandava eram eles. Ponto, acabou. Não vai entrar em Canudos ninguém aqui. Se o exército vai vir aqui, o exército não vai entrar em Canudos. Ninguém manda. Quem manda em Canudos são os habitantes de Canudos e acabou, certo? Então isso é uma coisa muito importante para a gente entender aqui. Como virou um mau exemplo para a República a região de Canudos. Vai que aparece outro Canudos em outra região, certo? Como é que a gente vai conseguir lidar com isso daí, né? Imagina, uma região de 25 mil habitantes, hein? Não era meia dúzia, que nem eu falei. Então Canudos cresceu, Canudos prosperou e virou um mau exemplo, certo? Até porque muita gente acreditava que eles nem pagavam impostos. De fato, não pagavam mesmo, tá? Imagina se parecessem vários Canudos como exemplos no Brasil. Então, imagina, a República tinha que acabar e usar Canudos como exemplo. Detonar e destruir Canudos, certo? Para que isso não virasse um exemplo para outras regiões, né? De questionamento à República, vamos trazer o Dom Pedro mesmo de volta, ou tentar fazer que nem o Antônio Conselheiro fez em Canudos e em outras regiões. Então vai começar um grande sistema no governo republicano, que, claro, pelas ordens do Prudente de Moraes, para
denunciar Canudos, para mostrar que as pessoas que estavam lá eram ruins, as pessoas que estavam lá não obedeciam às ordens do governo, as pessoas que estavam lá, enfim, esse tipo de coisa, um movimento propagandista muito forte contra o que o pessoal de Canudos estava propagando, como que eles estavam vivendo e coisa do tipo. E aí, claro, né, depois disso eles vão mandar sim o exército para detonar Canudos, para destruir Canudos. Só que eles eles subestimaram a região de Canudos e seus habitantes, certo? As primeiras campanhas do exército brasileiro vai um contingente muito baixo de militares para lá, certo? A primeira vai com meia dúzia brincando, né? Mas 300 soldados, uma coisa pequenininha, certo? Para lutar contra esse pessoal, mas o governo pensava, pô, é um monte de gente, não tem nenhum de cair morto, eles não vão ter armas, eles não vão conseguir lutar contra o exército brasileiro ou contra uma pequena parte desse exército brasileiro que seja, certo? Então eles vão mandar destacamentos bem pequenos no começo, certo? Inclusive, em um desses destacamentos, uma dessas idas para o Nordeste para lutar contra a população de Canudos, foi também um jornalista chamado Euclides da Cunha, desculpa, Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele foi enviado pelo governo e pelo jornal com um objetivo muito claro. Vai lá, escreve dos horrores de Canudos e conta pra gente, certo? Era isso que queriam quando mandaram o Euclides da Cunha para lá. Para ver o que era esse absurdo de Canudos, né? O que eles faziam lá e tal, e fazer uma propaganda ainda pior para a região de Canudos. Só que quando o Euclides da Cunha chega lá e ele vê aquele bando de pessoas humildes que passavam fome, que não tinham água, que não tinham onde viver e como viver, na verdade a opinião dele vai ser totalmente contrária. Peraí, que história é essa? Estão mentindo pra gente lá no Sudeste, estão mentindo pra gente naquelas regiões. O pessoal de Canudos não é ruim, coisa nenhuma. O pessoal de Canudos está passando fome. O pessoal de Canudos é um povo trabalhador, humilde, que tenta sobreviver a qualquer custo. Então, que história é essa? Estão mentindo pra gente, certo? E o Euclides da Cunha vai começar a fazer o inverso. Ele vai começar a contar a verdade sobre Canudos. Não, eu vivi aqui. Eu sei como é que é Canudos. Canudos não é o que estão contando lá pra gente. Não, eles não são desobedientes. Eles estão querendo sobreviver, o que é a verdade. O objetivo de Canudos era sobreviver no meio do interior da Bahia, no sertão. Né? Então o Euclides da Cunha ele começa a mostrar a realidade da coisa, certo? Para a população, inclusive vai escrever um livro extremamente difícil de se ler, mas um livro que entrou para a história, chamado Os Sertões. Enfim, o que acontece então depois disso? O exército cada vez mais vai para lá com o objetivo de destruir a região de Canudos. Só que os primeiros destacamentos eles são pequenos, como eu falei, 300 soldados, mas eles achavam que daria conta do recado. Não dá. O primeiro destacamento é destruído a primeira expedição do exército é destruído pela população, pela comunidade de Canudos. A segunda expedição também é destruída pela população, pela comunidade de Canudos e mais interessante do que isso, além de destruir as expedições, o que é curioso é o fato de que eles começaram a pegar as armas dos soldados que acabavam morrendo. Tá? Então, no começo, foram 300 soldados com armas, etc. Tal. A população venceu, não tinha armas, mas venceu esses 300 soldados. Só que aí o que aconteceu? Eles pegaram as armas dos soldados. Então agora eles estão armados contra o exército brasileiro. A população de Canudos agora, além de ser uma população grande, também agora está armada porque pegou as armas dos soldados mortos na primeira e na segunda expedição. Na terceira expedição o negócio fica sério. Eles mandam 1.300 soldados, tá? Absurdo, tá, gente? Tudo bem se você for pensar que 1.300 soldados, né? É um negócio, já melhorou, né? Não tinha jeito, né? Tudo bem que também o cara que liderava essa tropa era o Corta-Cabeças, esse era o apelido dele. Antônio Moreira César, acho que se não me engano o nome dele, o apelidado de Corta-Cabeças, mas o Corta-Cabeças não deu certo não, foi derrotado também pela população de Canudos, os sertanejos lá, o pessoal que passava fome, matou o Corta-Cabeças e acabou com o seu destacamento de exército. Aí
como o conto de fadas, né, não vai ter um final feliz, a quarta expedição, aí o Prudente Moraes vai pegar pesado. Ele vai mandar um destacamento de mais de 8.000 soldados, né, e esses soldados aparelhados com o melhor tipo de arma da época, com granadas, com canhões, com tudo que tiver direito, e vai destroçar Canudos, tá? Como que ele conseguiu um contingente tão grande de exército para lutar contra Canudos? Ele pediu voluntários e disse que todo mundo que se voluntariasse a lutar contra Canudos ia ganhar casas, ia ganhar, vamos dizer assim, uma habitação no Rio de Janeiro, né? Então, que era na época a capital do Brasil. Então, muitos soldados foram lá com esse objetivo, com esse interesse de, vou voltar, eu vou ter uma casa minha, né? Vou ter um lugar para morar no Rio de Janeiro, etc. Então, Canudos é destruída, certo? Canudos é eliminada, aniquilada por esse... É um massacre, tá, gente? Nessa quarta expedição, é um massacre, eles destroem, detonam Canudos e voltam para o Rio de Janeiro para, né, ganhar a recompensa, a promessa que o Prudente fez. Só que é claro, quando eles chegam no Rio de Janeiro, essa promessa não existe casas para eles, não existem nada, não existe nada, desculpa. E aí o que acontece? Esse grupo de voluntários aí que acabaram lutando em Canudos, o que eles começam a fazer? Eles começam eles começam a se localizar começam a se habitar nos morros do Rio de Janeiro para protestar sobre isso, certo? E nesses morros eles começam a reproduzir o que eles tinham visto em Canudos, né? Uma comunidade de todo mundo se ajudando, de todo mundo tentando sobreviver e exatamente o que eles tinham acompanhado lá e que eles tinham destruído lá na Bahia, né? E um dos morros em que eles vão se fixar chamava-se Morro da Favela, ou Morro de Favelas, certo? E esse é um dos embriões do nascimento das favelas no Brasil. Quando esse grupo de soldados, de voluntários que foram para lá e buscavam, né, ter as casas quando voltaram para o Rio de Janeiro, não tiveram, eles acabaram sem alternativas, eles foram simplesmente viver nos morros do Rio de Janeiro, da mesma forma que a população de Canudos vivia lá na Bahia, tá? Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar, na próxima videoaula a gente vai falar do Campos Salles, um presidente da região de Campinas, olha que interessante, e sobre um pouquinho mais da República Brasileira e da política do café com leite, tá bom? Então vejam o filme de Canudos, se vocês se interessarem, e é isso aí, tá bom? Valeu, galera!